Lembrando que depois que ele começa, a gente tem que esperar 10 segundinhos aí para iniciar. Bom, então, bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamentos, dia 31 de março de 2022, da 6ª Câmara Julgadora do TIT. Alerto a todos que essa sessão está sendo gravada e a gravação ficará disponível no YouTube, no canal do TIT. E também peço a todos que mantenham o microfone no mudo, enquanto não estiverem falando, para evitar ruídos e microfonia. Nós vamos seguir a ordem da pauta, priorizando os pedidos de sustentação oral e pedidos de preferência. Eu começo formalmente a sessão aqui, então, verificando o quórum de presença dos integrantes da Câmara no EPAT. Então, todos confirmaram presença, estão presentes além de mim, o Dr. Ítalo, Dr. João Carlos Selag e doutora Heloísa, além da doutora Aline da representação fiscal. Então, dou início formal à sessão. O primeiro pedido de sustentação oral é do autuado O Imóvel S.A. em recuperação judicial, auto de infração 4.116.511, é um recurso ordinário de minha relatoria, pedido de sustentação oral do Dr. Michel Hernani Noronha Pires, que já se encontra aqui presente. Bom dia, Dr. Michel. Bom dia, Dr. Paulo. Bom dia a todos. Dr. Michel, eu vou, se o senhor permitir, eu vou ler só as acusações para não ler todos o relatório do processo, depois a gente parte para a sustentação oral, tá? Então, estamos diante aqui de um auto de infração lavrado para cobrança de 4 itens, são todos itens, infrações relativas ao pagamento do imposto, e todos itens cobrando ICMS comunicação, sobre diversas operações realizadas pelo contribuinte. O item 1 é o ICMS comunicação sobre as operações de aluguel de equipamentos. O item 2 é cobrança de ICMS comunicação sobre os serviços denominados gerenciamento de rede. O item 3 é cobrança de ICMS comunicação sobre o serviço denominado serviço de telecom. E o último item 4 também é cobrança de ICMS comunicação em face dos serviços denominados como telecom internacional. A decisão de primeira instância manteve na íntegra o auto de infração, o que gerou a apresentação do recurso ordinário que agora nós vamos julgar. Acho que esse é o breve relatório. Passo a palavra então agora ao Dr. Michel para a sustentação oral. Bom, bom dia, Dr. Paulo, novamente. Eu cumprimento em nome de todos os julgadores. Bom dia, doutora Aline, em nome da representação fiscal. Vou ser bastante breve aqui em relação a esse auto de infração, que é uma matéria já conhecida de todos. Basicamente, como o Dr. Paulo colocou, há 4 itens em exigência aqui, né? Todos divididos pela própria fiscalização, então não há controvérsia quanto à natureza dessas operações, tendo em vista que a natureza foi apontada pela própria fiscalização, né? O item 1, ele diz respeito ao aluguel de equipamentos que foram utilizados na prestação de serviço de telecomunicação. O item 2, ele diz respeito aos contratos de gerenciamento de redes, também atrelados ao serviço de comunicação, e os itens 3 e 4, item 3 foram atividades genéricas classificadas como serviço de telecomunicação, e o item 4, telecomunicação internacional, ou seja, prestada a clientes no exterior. Pois bem, eu quero apontar 2 pontos aqui que me parecem ser relevantes para ser considerados nesse julgamento. Primeiro, a fiscalização parece tratar de telecomunicação num sentido como era prestado lá nos anos 90, que o serviço de telecomunicação era a comunicação por si só o serviço de voz, por vezes o serviço de dados, e se encerrava por aí. Nosso cliente aqui, no caso, é a Oi Móvel. A Oi Móvel tem um pacote há muito tempo já que ela chama de Oi Soluções. Ela vende muito mais do que o serviço de telecomunicação em si, muito mais do que o pacote de dados. Ela vende uma gama de serviços para a empresa de modo a solucionar problemas em geral, não só
fornecer os dados, mas também otimizar a utilização desses dados, otimizar outros serviços da empresa. Então, vai muito além do serviço de comunicação em si, né? E, além disso, a fiscalização parece desconsiderar aqui a jurisprudência muito pacífica dos tribunais superiores, né? Se pauta aqui no malfadado Convênio 69, que já foi rechaçado em recurso repetitivo pelo Supremo diversas vezes. Então, isso também tem sido desconsiderado. Para mostrar como esses serviços são prestados pela Oi Móvel, eu gostaria de compartilhar aqui muito brevemente um contrato que está anexado aos autos, que é o contrato da Latam. Tá? Se os senhores me permitirem, vou ser bem breve, porque esse contrato ele aborda todos esses itens de forma muito clara. Então vejam que aqui nesse contrato, a Oi Móvel faz uma apresentação exatamente mostrando, como eu disse, que ela vende soluções em telecomunicações, não é simplesmente o serviço de fornecimento de dados, né? E aí se apresenta como uma empresa que está presente em todo o Brasil, que tem essas diversas soluções, e posteriormente apresenta quais são esses possíveis serviços a serem contratados pela Latam para te atender nacionalmente. Então, veja, primeiro eu tenho aqui as redes privadas, acessos dedicados para interligar os diversos pontos da Latam. Isso aqui, sem sombra de dúvidas, serviços de comunicação, né? Porque ela vai fornecer exatamente dados e voz para que os diversos estabelecimentos da Latam estejam conectados. Serviço de internet, sem sombra de dúvidas, novamente, telecomunicação, mas ela oferece também, vejam só, serviço de gestão avançado. O que é esse gestão avançado? E até mostra aqui no próprio contrato que há níveis diferentes de gestão. Esse serviço de gestão, ele serve basicamente para otimizar aqueles links dedicados, para otimizar aquela rede montada pela Oi Móvel entre os estabelecimentos da Latam e permite que a própria empresa, muitas vezes por via de software, né, gerencie o acesso a esses dados, onde está tendo problemas, onde o link está sendo mais demandado, e daí por diante, né? Então, vocês vejam que tem 3 pacotes, premium, avançado e o pacote mais simples, que é o pacote de relatórios com informações de redes. Isso aqui é um plus. É óbvio que isso aqui não é o serviço de telecomunicação. A Oi precisava vender esse serviço? Não, ela poderia simplesmente vender o serviço de dados e encerrar a sua prestação por aí. Mas ela oferece a seus clientes um serviço adicional, que é esse serviço chamado de gerenciamento de redes. E isso fica muito claro no contrato. Então, vejam, ela mostra aqui que você tem o cliente e você tem falhas de desempenho, gerência de serviços, tudo isso no entorno do fornecimento de dados, que é resolvido por meio desse gerenciamento de redes, né? Então, nos anexos do contrato, cada anexo trata de um deles de forma apartada, então, de modo que realmente não há como confundir um com o outro. Então, vejam que eu tenho aqui uma conexão dedicada à rede internet, é o primeiro anexo. Logo depois disso, eu tenho a formação das redes, então, novamente, como eu mostrei lá no início da apresentação, também serviço de comunicação, e tenho gestão, né? Gestão, monitoramento, gerenciamento, tudo isso que é necessário, necessário não, para possibilitar ao próprio empresário, né, a própria empresa, no caso aqui a Latam, fazer todo esse controle da rede que está sendo utilizada por ela. E, além disso, esse contrato tem também aluguel de equipamentos, né? Esse aluguel aqui, que realmente são equipamentos, e aí a fiscalização se atrela a este ponto apenas, e vou ser muito sincero para os senhores, nós sabemos, claro que os senhores também sabem que há jurisprudência desfavorável nesse sentido, deste próprio tribunal, no sentido de que se o equipamento foi alugado e de alguma forma está relacionado ao serviço de telecomunicação, ele teria que ser tributado pelo ICMS, mas não nos parece que seja isso. E até gostaria de mostrar aqui brevemente
Vejam a descrição, os itens do próprio auto de infração. Eu tenho aluguel de CPE Solution, que realmente são equipamentos utilizados na prestação de telecomunicação, de vários níveis, pequeno porte, médio porte, grande porte. Por quê? Cabe ao cliente optar por alugar um equipamento mais sofisticado, menos sofisticado, dependendo da rede que ele quer formar. Então, novamente, o aluguel aqui, ele possibilita, né, ao contratante ir além daquele simples contratação de dados, né? Então, a empresa fornece aqui esses diferentes níveis e, obviamente, para possibilitar que o cliente A possa contratar um equipamento mais sofisticado e ter à sua disposição um serviço melhor, ela cobra por aluguel desse equipamento de modo diferenciado do cliente B, que aluga um equipamento menor, né? Então, vejam que são possibilidades aí dentro dos serviços de telecomunicação e tudo aqui vai além daquele simples fornecimento de dados. Em relação a esses dois pontos, gostaria de mencionar que sobre o aluguel, por exemplo, nós mencionamos isso nas nossas últimas manifestações nos autos, o precedente favorável da segunda Câmara, no auto de infração 4079655, de relatoria do Dr. Caio Takano, e ele realmente se baseia nesse RESP repetitivo 816.512, que eu acabei de mencionar, que trata de 2010. Então, é uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já de 2010, analisando o convênio 69, que buscou tributar todas essas atividades meio e esses serviços suplementares, de algum modo, vinculados ao serviço de comunicação. Então, com base nesse repetitivo, ele afasta a incidência do CMS sobre o aluguel de equipamentos. Em relação ao gerenciamento de redes, gostaria de mencionar um outro precedente bem recente, agora do ano de 2021, que é o auto de infração 4.129.674, da quarta Câmara. Prevaleceu o voto do Dr. Walter de Brito, também com voto do Dr. Paulo, que estava na presidência da Câmara, né, naquele momento e realmente desempatou a discussão. Nesse caso, baseado no artigo 60 e 61 da Lei Geral de Telecomunicações, que estabelece muito claramente que serviço de telecomunicação é aquela conexão entre parte A e entre parte B para possibilitar o envio de uma mensagem, né? O gerenciamento de redes aqui, então, como eu demonstrei, que simplesmente traz esse plus para otimizar a rede montada ali, né, para conectar os estabelecimentos do cliente, não seria, obviamente, um serviço de telecomunicação nos termos do artigo 60 e 61. Então, esse é um precedente bastante recente que analisou detidamente a questão do gerenciamento de redes e pôde fazer essa segregação entre o que era comunicação e o que era gerenciamento de redes. Para além disso, a gente tem aqui o serviço de telecomunicação internacional, que nada mais é do que esse mesmo pacote, telecom, gerenciamento de redes e aluguel, só que para clientes situados no exterior, né? E até houve uma diligência aqui solicitada pelo Dr. José Eduardo Saran, que estava na relatoria do caso antes. Então, foram juntados alguns outros documentos para esclarecer a prestação desse serviço para o exterior, invoices depois destrinchados entre notas fiscais, mostrando que as notas fiscais refletiam o valor dos invoices, e também até os comprovantes de transferência de pagamento em dólar, aliado à previsão de pagamento em dólar também nos contratos, né? Fora alguns contratos que já haviam sido juntados desde a defesa, contratos com Andrade Gutierrez, com a Citrosuco, em relação aos seus estabelecimentos no exterior, né? Então, acho que são esses os pontos que eu gostaria de abordar aqui em relação a esses 4 itens, fazendo referência especial a esses 2 precedentes desse próprio tribunal que eu citei em relação aos itens de aluguel e gerenciamento, né? Com esse voto decisivo aí do Dr. Paulo, que está na relatoria deste caso também, esses 2 precedentes que nada mais fazem do que seguir a jurisprudência
dos tribunais superiores, tanto do STJ quanto do Supremo Tribunal Federal, né? Colocamos todos esses precedentes no memorial que foi juntado há 2 dias nos autos, então está à disposição dos senhores para acompanhar também. Agradeço a atenção, muito obrigado. Obrigado, doutor Michel, pela sustentação oral. Então, vou partir para a leitura do voto. Vou partir aqui do item 7 para os integrantes da Câmara que estão acompanhando. Inicialmente, com relação à argumentação de constitucionalidade dos juros aplicados em patamares superiores à taxa Selic, entendo que neste ponto o recurso analisado não merece conhecimento. Vale dizer, tendo em vista que o contribuinte, através de substituto processual, levou tal questão ao Poder Judiciário, questão já confirmada em diligência à Procuradoria Estadual no presente processo, a renúncia pelo contribuinte discutir tal ponto no âmbito administrativo, nos termos do artigo 30, parágrafo 1º da Lei 13.457/2009. Assim, entendo que não cabe a esta Câmara Julgadora fazer qualquer tipo de análise quanto à questão levada ao Poder Judiciário, devendo o Núcleo Fiscal de Cobrança eventualmente realizar o devido cumprimento da decisão judicial, que tem efeitos para o cálculo do montante devido pelo contribuinte ao final do presente processo administrativo, caso isso ocorra. Com relação ao mérito dos demais itens cobrados presente AIM, taxas de cobrança de ICMS na prestação de serviço de comunicação referente a várias operações prestadas pelo contribuinte. 1. Aluguel, 2. Gerenciamento de rede, 3. Serviço de telecom e 4. Telecom internacional. Os serviços de comunicação sujeitos ao ICMS estão delineados na Lei Complementar 87/96, que em seu artigo 2º, inciso 3, regula que o imposto incide sobre a prestação onerosa de serviço de comunicação por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza. A Lei Geral de Telecomunicações, Lei 9472 de 97, é ainda mais específica em seu artigo 60, prevendo que aí eu vou ler o artigo 60. Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicação. Parágrafo 1º, telecomunicação é a transmissão, emissão, recepção por fio, radioeletricidade, meios óticos ou qualquer outro processo eletromagnético de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza. Voltando ao voto, com base em tais dispositivos, aí eu cito aqui uma definição de comunicação trazida pelo professor Paulo de Barros Carvalho. Passa então a análise do serviço objeto presente AIM. No item 1, trata-se de operações de aluguel de equipamentos chamadas TCP Solution, conforme contratos de folha 109/36, relacionados à autuação. Verifica-se, portanto, que são obrigações do autuado de fornecer equipamentos ligados ao serviço de comunicação que também presta. Trata-se, portanto, na visão desse julgador, de uma cessão de bens que consiste na disponibilização de um bem para a utilização do cessionário, uma obrigação de dar. Em qualquer prestação de serviço, seja de comunicação ou qualquer outro, pressupõe-se o empenho de alguém na realização de atividades de conteúdo econômico, o cumprimento de uma obrigação de se fazer, o que não ocorre nessas atividades de aluguel. Portanto, entendo que as operações de aluguel de equipamentos da autuação do item 1.1 não se enquadram no conceito de serviço de comunicação acima exposto e, até em respeito ao princípio da tipicidade cerrada, não se coadunam com o fato gerador do ICMS em cobrança. Aliás, analisando exatamente o caso de aluguel de equipamentos correlacionados ao serviço de comunicação, o STF assim já se manifestou pela não incidência do ICMS comunicação. Eu cito uma decisão de 2018 do STF. Por tais razões, voto pelo cancelamento da cobrança do item 1.1. No item 1.2, o contribuinte é acusado de falta de pagamento de ICMS, serviço de comunicação, nas operações chamadas de gerenciamento de rede. Analisando os contratos referentes a tais operações, verifica-se que tais serviços são chamados de gerência proativa e aí diversos outros nomes aí em inglês, cujas obrigações compreendem diversos serviços de segurança com operações criptografadas, gerenciamentos através de relatórios relativos ao serviço de comunicação, como relatório de falhas de rede, de comunicação de dados, de gerenciamento de tráfego, acionamento de fornecedores, de serviços de configuração e manutenção, entre outros, relacionados ao serviço de comunicação, mas que com esse não se confundem. São os chamados serviços de valor adicional ou complementares. Sobre tais serviços de valor adicionado, a mesma Lei Geral de Telecomunicações acima citada faz tratamento expresso em seu artigo 61. Aí o artigo 61 diz que serviço de valor adicionado é a atividade que acrescenta a um serviço de telecomunicações, que lhe dá suporte e com o qual não se confunde novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de informações. E aí no parágrafo 1º ele diz que serviço de valor adicionado não constitui serviço de telecomunicações. Voltando ao voto, item 21,
Verifica-se, assim, que de fato há uma prestação de serviço nesses casos, mas não um serviço de comunicação, sendo que, ao contrário do que aponta o autor do feito, é possível sim dissociar o serviço do serviço de comunicação também prestado pelo contribuinte. Tal dissociação se dá tanto pela leitura dos contratos acima referidos, tanto pelas planilhas juntadas pelo contribuinte em sede de impugnação. Aliás, também já há posicionamento do STF acerca da não incidência do ICMS nesses serviços prestados em complemento ao serviço de comunicação. Aí eu cito uma decisão de 2015 aqui do ministro Luiz Fux. Portanto, em relação ao item 1.2, tendo visto que os serviços de gerenciamento de rede não se enquadram no conceito de serviço de comunicação, mas são adicionais ou complementares a ele, também entendo pela impossibilidade da incidência de ICMS e, consequentemente, pelo cancelamento de referido item. Com relação à cobrança do item 1.3, de operações chamadas serviço de telecom, o contribuinte não consegue fazer digressões específicas com relação ao seu conceito. Pelo contrário, em determinadas notas fiscais, o próprio contribuinte fez o destaque do imposto e, pela explicação relativa ao item 1.4, que será posteriormente objeto de análise, indica que de fato se trata de um serviço de comunicação. Por tais razões, voto pela manutenção da cobrança do imposto feita no item 1.3. Por último, a cobrança do item 1.4 são referentes a operações denominadas telecom internacional. O contribuinte se defende no sentido que, de fato, estaríamos diante de um serviço de comunicação, eis o motivo citado na análise do item anterior, que, contudo, foi prestado para o exterior, o que configuraria a exportação de serviços e a não incidência de ICMS. Contudo, como bem apontado pela douta representação, os documentos fiscais mencionam os tomadores de serviços brasileiros, cujos serviços foram remunerados em moeda nacional. Ademais, os contratos que o contribuinte aponta como lastro probatório da alegada exportação de serviços de comunicação para empresas brasileiras, mas com estabelecimentos em outros países, e algumas invoices, representam uma pequena parcela de operações em relação às operações objetos de cobrança nesse item, em alguns casos referentes a outros períodos de atuação e sem comprovante de que referidos contratos foram realmente celebrados. Assim, entendo que o contribuinte não logrou êxito em comprovar de forma cabal que estaríamos diante de uma exportação de serviços, razão pela qual se impõe a manutenção da cobrança do item 1.4. Por último, com relação ao argumento de ilegitimidade do cálculo da multa de ofício sobre o valor principal atualizado, não pode ser objeto de apreciação por este tribunal, vez que afastar a referida cobrança configuraria o reconhecimento de inconstitucionalidade de normas, o que é vedado pelo artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, anotando-se ainda que é objeto da súmula número 3 de 2018 deste agrégio TIT. Antes posto, conheço parcialmente o recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento, cancelando a cobrança relativa aos itens 1.1 e 1.2, mantendo a cobrança dos itens 1.3 e 1.4. Como voto, abro a palavra aos demais integrantes da Câmara para debates. Bom dia a todos. Cumprimento o doutor relator pelo seu voto, muito bem colocado, mas eu gostaria apenas de salientar que eu tenho um entendimento diverso quanto a essa matéria. Entendo que, no caso, alocação, gerenciamento, todas essas atividades, elas fazem parte, integram a prestação de serviço de telecomunicação prestada pela autuada e não podendo ser isoladas ou fatiadas, como pretende o contribuinte, a título de locação ou outros serviços, apenas para que não sobre esses serviços não incida o ICMS. E, inclusive, essa matéria já tem sido levada até a Câmara Superior e ao longo dos últimos anos, e em alguma pesquisa que eu fiz, eu verifiquei que a Câmara Superior tem julgado favoravelmente também a tese fazendária, essa questão, e sendo que as decisões têm sido julgadas inclusive pela unanimidade. Então, nesse sentido, se o presidente permitir, eu gostaria de pedir vistas para melhor elaborar e apresentar o meu voto numa futura sessão. Perfeito, doutor Silag. Realmente essa matéria ainda no tribunal, a Câmara Superior tem votado no sentido que o senhor mencionou. Acho que o pedido de vista é justificável para elaboração de um voto dessa matéria que é complexa, muita prova, um conjunto probatório bem grande. Então, está concedida a vista ao doutor João Carlos Silag.
que o doutor Michel, e a gente se compromete a retornar com esse processo o mais rápido possível, que foi o que a gente já se comprometeu, inclusive, com o presidente do tribunal. Então, eu encerro o julgamento do caso O Imóvel S.A. com saída de vistas para o doutor Silag. Agradeço a presença do doutor Michel e desejo um bom dia. Obrigado, doutor Paulo. Obrigado, atenção de todos. Bom trabalho. Vamos para o próximo processo da pauta, com pedido, nesse caso, de preferência. O próximo processo é do autuado Ascent Data Center e Telecomunicações S.A., é o auto de infração 4.123.503, é um recurso misto de relatoria do Dr. Ítalo, com pedido de vista conjunto da doutora representação fiscal e do Dr. Silag. Eu vou pedir, por favor, para o Ítalo fazer um breve resumo do seu voto, para depois a gente partir para a leitura dos votos vistos do Dr. Silag e da representação fiscal, e depois a gente reabre os debates. Então, passo a palavra ao Dr. Ítalo, por favor. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Desculpa, doutor Ítalo. Só mencionar, desculpa interromper, mencionar que está a doutora Pamela Larissa Miguel Gotardini, se encontra aqui presente. Ela fez sustentação oral no julgamento inicial e ela está aqui hoje para acompanhar o julgamento e fazer alguns esclarecimentos, caso a gente entenda necessário durante os debates. Então, eu peço, por favor, doutor Ítalo. Perfeito, presidente. Obrigado. O voto foi lido em sessão anterior, inclusive a doutora Pamela estava presente na leitura, e aqui eu vou então sintetizar, visto que o voto já foi lido. Esse recurso chegou a nós através tanto do recurso de ofício quanto do recurso ordinário. O recurso de ofício ele discutia uma porção do crédito tributário que foi cancelado em primeira instância em acolhimento à tese da decadência. E aqui, citando aqui jurisprudência da própria Câmara Superior nesse mesmo sentido, inclusive de um caso que também se referia à tributação pelo ISS ao invés do ICMS, eu acolhi a tese do contribuinte, mantendo a decisão de primeira instância, que entendeu que os subitens 1.1 até o 1.4 eles estavam decaídos em aplicação ao artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Então, eu opinei pelo desprovimento do recurso de ofício nesse ponto. Quanto ao recurso ordinário, reitero que a acusação atribui à recorrente a conduta de emitir notas fiscais, deixar de emitir notas fiscais de serviços de telecomunicação, sobre a justificativa de que os valores cobrados dos clientes da recorrente a título de aluguel mensal e manutenção da infraestrutura de fibras óticas apagadas constituiriam prestação de serviço de comunicação sujeita ao ICMS. Ao fim, eu compreendi com razão a recorrente, analisei os contratos trazidos ao processo, e entendi que a contratante da recorrente, a BT, de fato não recebe contraprestação de qualquer serviço de conectividade, tráfego ou transmissão de dados, mas apenas utilizaria essa estrutura de fibra ótica para prestar os serviços de telecomunicações dela para os seus clientes. E, portanto, eu entendi que o que presta a recorrente, tanto o aluguel dessas estruturas quanto a própria manutenção dessas fibras óticas, embora em linha tênue, entendi que não se confunde com a prestação de serviço de comunicação. E, em suma, eu entendi que essas atividades elas não se sujeitam à tributação pelo ICMS, razão pela qual eu opinei pelo provimento integral do recurso ordinário. Em síntese, eu conheci de ambos os recursos e desprovi o recurso de ofício, dei provimento ao recurso ordinário. Foi assim que votei, presidente. Obrigado, doutor Ítalo. Doutora Aline, a senhora quer ler a manifestação antes ou depois do voto do vice-doutor Silag? Como preferirem. Eu posso ler antes, não tem problema. Pode ser, então. Por favor, doutora Aline.
A representação fiscal pede vênia para se manifestar neste processo. O relator entendeu pela insubsistência em relação à decadência. Usamos divergir este posicionamento. Nos termos dos artigos 49 e 56 da Lei 6374 e artigo 253 do RICMES, a GIA é elaborada e entregue com base nas operações e prestações escrituradas, com ou sem crédito e débito do imposto, pelo sujeito passivo em seus livros fiscais. Contudo, o lançamento tributário feito pela entrega de GIA diz respeito somente às operações escrituradas com débito do imposto nos livros fiscais, pois as operações escrituradas sem débito não comporão o valor do saldo devedor declarado. Com efeito, se a operação foi escriturada sem débito ou se não foi escriturada, como no caso, não há que se cogitar na existência de lançamento do imposto, pois não há registro de crédito tributário decorrente desta operação. No caso em questão, não houve escrituração das operações questionadas na autuação e os débitos de ICMS não constaram das dias do período. Assim, não houve lançamento do imposto a ser homologado pelo fisco. O artigo 35 da 6374 diz que o lançamento do imposto é feito nos documentos e nos livros fiscais com a descrição da operação ou prestação. Assim, note-se que o lançamento do imposto é feito em relação a cada operação e não em relação ao montante global de operações. Nessa esteira, não se pode perder de vista que lançamento, constituição do crédito tributário em relação a cada operação gerando débitos de ICMS, não se confunde com apuração, confronto global de débitos e créditos de ICMS, e que o Instituto Jurídico da Decadência diz respeito ao lançamento, em especial ao direito da Fazenda Pública constituir o crédito, e não a apuração. Aí eu destaco uma decisão recente do STJ sobre o tema, que fala, para aplicação da regra do 150 do CTN ao município devido, no caso concreto, a declaração do contribuinte ou recolhimento, ainda que parcial, do ISS dos fatos geradores deveriam ter sido feitos. Este julgamento deixa ciente que, para aplicar a regra do 150, a declaração do contribuinte ou recolhimento do tributo, ainda que parcial, deve ser realizada ao ente sujeito ativo do imposto e deve se referir aos fatos geradores tributados, e não às operações do período de forma englobada. No presente caso, temos situação semelhante ao julgado acima. O contribuinte entende que incidiria o ISS sobre as operações, portanto, emitiu notas fiscais de serviço. Assim, não houve pagamento de ICMS, nem mesmo parcial, sobre tais operações. O contribuinte declarou outro tributo a ente distinto. Não ficou claro declaração de ICMS em relação aos fatos geradores questionados na autuação ao Estado de São Paulo. Conforme consignado na decisão, pela própria natureza do lançamento por homologação, faz-se necessário que a edilidade tenha conhecimento da ocorrência do fato gerador, seja através de declaração formal promovida pelo contribuinte ou o recolhimento do tributo aos seus cofres. O fato de constar débito de ICMS na GIA não pode levar à conclusão de que houve a declaração de débito em relação aos fatos geradores questionados na autuação. Portanto, entendemos que a contagem deveria ser realizada pelo 173, não tendo operado o prazo decadencial. No mérito, também ousamos divergir do ilustre relator. Os serviços questionados na autuação são o aluguel mensal e a manutenção da infraestrutura de fibras ópticas apagadas. Daí eu cito, né, o que é a fibra óptica apagada, que o doutor Ítalo já mencionou. O meio físico, independente de qual seja, é parte essencial para a comunicação de dados pela internet, sem o qual não poderia ocorrer a comunicação. A atividade principal da Ascent está relacionada aos serviços de comunicação. Seu KNAI principal outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente. Seus KNAIs secundários são consultoria em tecnologia da informação, suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, aluguel de máquinas e equipamentos para escritório. Entendemos que a atividade de aluguel e manutenção de fibra ótica melhor se enquadra em seu KNAI principal, relacionado aos serviços de comunicação. Pela cessão do direito de uso de pares de fibras óticas apagadas, a Ascent emitiu mensalmente notas fiscais de serviço a título de aluguel mensal e notas fiscais eletrônicas a título de serviço de manutenção e infraestrutura. Analisando o contrato de cessão de uso de fibra óptica, verifica-se que o mesmo traz cláusulas que prevêem toda a responsabilidade da Ascent por manter a infraestrutura para o adequado funcionamento do serviço de comunicação.
A autuada não apenas loca sua infraestrutura, mas mantém uma relação de cooperação ativa para o bom funcionamento do serviço de comunicação, realizando manutenções e adequações na estrutura. Os relatórios gerados pela Ascent contemplam inclusive estatísticas de evento e de continuidade da fibra ótica, o que demonstra que a infraestrutura não é apenas locada, mas deve estar apta ao adequado funcionamento do serviço de comunicação. Há inclusive uma sinergia para a manutenção da rede, incluindo fornecimento por parte da BT de ferramentas necessárias para a Ascent realizar atividades de manutenção para a tecnologia específica da BT instalada nas redes. Ainda verifica-se a responsabilidade da Ascent pelo monitoramento da rede. Ressalta-se que a cláusula contratual prevê, inclusive, que a Ascent tem equipamentos para realizar o gerenciamento da rede, rodando suas configurações e realizando testes. O diagnóstico de rede realizado pela Ascent se refere à verificação das causas de falhas, avaliando se foi no meio físico ou nos equipamentos de ponta. Ainda a previsão para escalonamento do problema. Todas as cláusulas identificam que a natureza física não pode ser dissociada da comunicação. Sem a estrutura física, o serviço de comunicação não pode ser prestado. A Ascent disponibiliza os meios necessários à realização do serviço de comunicação, mantém tais meios em regular funcionamento e opera as fibras óticas. Portanto, a Ascent pratica a cessão de direito de uso de fibras óticas, que se configura em elemento de rede imprescindível para que a comunicação se estabeleça, devendo ser tributada na forma estabelecida no artigo 8º do anexo 17 do RICMES. Com isso, reforçamos a nossa posição pelo não provimento do recurso ordinário e provimento do recurso de ofício. É isso. Obrigado, doutora Aline. Passo a palavra, então, agora ao doutor Silag para o voto vista. Obrigado. Pedir vistas dos autos para analisar com mais vagar a acusação objeto do presente auto de infração, em que pese o brilhante voto apresentado pelo ilustre e culto juiz doutor Ítalo Costa Simonato, a quem rendo minhas costumeiras homenagens, peço vênia para adotar o seu muito bem elaborado relatório, porém divergir de suas conclusões, passando a apresentar os fundamentos que sustentam o meu voto. Inicialmente, examino o recurso de ofício interposto diante do reconhecimento da decadência parcial, com fundamento no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. O ilustre relator negou provimento ao recurso de ofício para manter o cancelamento dos subitens 1.1 a 1.4 do DDF, ao entender que, no presente caso, teria havido recolhimento parcial do imposto, devendo ser aplicada a contagem do prazo decadencial com base no artigo 150, parágrafo 4º. Tem entendimento diverso sobre a questão. A emissão de documentos referentes a operações sujeitas à incidência do ISS não se confunde com a emissão dos documentos legalmente exigidos para as operações abrangidas pela acusação, que se encontram na competência estadual. Diante da falta de emissão das notas fiscais previstas na legislação do ICMS, constata-se a ausência de qualquer atividade do contribuinte relativa à antecipação do pagamento do tributo a ser homologada pelo fisco. Portanto, inexistindo o crédito tributário constituído por declaração do contribuinte, aplica-se a regra de contagem do prazo decadencial conforme o artigo 173, inciso 1 do CTN. Como as operações examinadas ocorreram no período compreendido entre janeiro de 2014 e novembro de 2016, a contagem do lapso decadencial relativa a janeiro de 2014 tem início em 1º de janeiro de 2015, encerrando-se em 31 de dezembro de 2019. A notificação do auto ocorreu em 27 de junho de 2019, deste modo não se verificando a decadência do crédito. Assim, concedo provimento ao recurso de ofício para restabelecer os subitens 1.1 a 1.4 do DDF. Ingressando na análise do recurso ordinário, o qual restou provido pelo ilustre juiz relator, de forma a cancelar integralmente o auto de infração, as operações de que trata a acusação versam sobre o aluguel mensal e a manutenção da infraestrutura de fibras óticas apagadas, objetos de contratos celebrados entre as empresas Ascent e BT, que configuram serviços de telecomunicações prestados pela autuada, sobre os quais incide o ICMS, não tendo sido emitidas notas fiscais de serviços de telecomunicações com o devido destaque do imposto. A autuada alega que os dois contratos tomados por base pela fiscalização para a lavratura do auto, o contrato de prestação de serviços de comunicação multimídia, SCM e outras avenças, e o contrato de cessão de uso de infraestrutura de fibras óticas apagadas, que entre si celebram Ascent e BT,
tratam de atividades com natureza e tributação distintas, não sendo aptos a comparações, resultando, portanto, na insubsistência do lançamento. A obrigação contratual da autuada limitar-se-ia à cessão a título oneroso da infraestrutura de fibra óptica apagada, incluindo a sua manutenção. A simples estrutura física da fibra óptica não implicaria a transmissão de dados. A empresa BT, sua cliente, caberia o fornecimento dos equipamentos e da conectividade para o cliente desta. Assim, o contrato celebrado entre a autuada e a BT consistiria apenas no fornecimento da rede física desprovida da conectividade, sujeitando-se a operação apenas à incidência do ISS. Já sobre o serviço prestado pela sua cliente BT de fornecimento de equipamentos e conectividade, portanto de telecomunicações, incidiria o ICMS. Com relação ao contrato de prestação de serviços de comunicação SM, a Ascente emitiu notas fiscais de serviços de telecomunicações com ICMS diferido a título de serviço de cessão onerosa dos meios das redes de telecomunicações, em especial fibra ótica monomodo. Quanto ao outro contrato de cessão de uso de infraestrutura de fibras óticas apagadas, a Ascente emitiu mensalmente notas fiscais de serviços eletrônicas a título de manutenção dos pares de fibras óticas apagadas, tributando tais serviços pelo ISS. Para o referido aluguel dos pares de fibras óticas apagadas, emitiu mensalmente notas fiscais, faturas, serviços, tributando apenas pelo PIS e COFINS. Em seu recurso ordinário, a interessada repete os argumentos já suscitados em sua impugnação, os quais foram reiterados pela douta patrona durante a sustentação oral. As razões deduzidas pelo contribuinte já foram detidamente examinadas pela ilustre agente fiscal autuante, que produziu os necessários esclarecimentos no alentado relatório circunstanciado e em sua manifestação posterior, bem como pela douta julgadora tributária no julgamento de primeira instância. Salienta-se que o relatório circunstanciado apresentou de forma didática os fundamentos legais que amparam a acusação. Entendo não prosperarem os argumentos que procuram justificar que as operações praticadas pela autuada resumem-se ao aluguel de rede de fibras óticas apagadas e à prestação de serviços de manutenção desta, como atividades isoladas e que se encontrariam fora do campo de incidência do ICMS. Os serviços contratados não têm a característica de locação ou manutenção separadamente. Estes são prestados de forma conjunta, mensalmente, tendo o fisco agido corretamente ao considerá-los em sua totalidade, como serviço de comunicação. O objetivo dos contratos é o fornecimento de meio para a transmissão de dados através de fibras óticas, mantendo-o em pleno funcionamento e de forma continuada. Em caso de interrupção do serviço ou problema de ordem técnica, estes eventos deverão ser solucionados rapidamente e sem qualquer custo extra. A partir dos contratos celebrados entre a Ascente e a BT, a primeira se comprometeu a fornecer uma rede de fibras óticas operante e em pleno funcionamento, para isso se obrigando à sua permanente manutenção, de forma a viabilizar a constante utilização da rede para a prestação de serviços de comunicação. Nota-se que a Ascente não se encontrou obrigada a fornecer apenas uma rede de fibra ótica inoperante, uma simples cessão de direito de uso. Portanto, verifica-se que o serviço prestado pela Ascente configura-se em serviço de telecomunicações, conforme disposto no artigo 60 da Lei Geral de Telecomunicações. No presente caso, não há que se falar em simples obrigação de dar aluguel da rede de fibras óticas apagadas, em que o locador deixa de ter ingerência sobre o bem locado. Aqui se trata da obrigação de fazer prestação de serviço ao tomador, fornecendo-lhe o meio físico necessário à comunicação, operando-o e obrigando-se a mantê-lo em condições de prestação de serviço de telecomunicações, o que também se constitui em prestação de serviço de telecomunicações. A despeito de a Ascente não prestar serviço ao consumidor final, o cliente da empresa BT, ela desenvolve um serviço essencial à prestação do serviço de comunicação, não apenas fornecendo uma rede de fibras óticas, mas proporcionando esse meio físico de forma continuada e em pleno funcionamento para a viabilização do serviço de telecomunicações. A Ascente não se limita a ceder o uso das fibras óticas, mas é importante ressaltar, opera a rede, conforme os serviços contratados. Em outros termos, a Ascente é responsável pela manutenção da infraestrutura fornecida para que esta esteja sempre operacional. Assim, entendo que ao ceder a rede de fibras óticas apagadas operacional, a autuada está prestando ao seu cliente um serviço de comunicação sobre o qual incide o ICMS, conforme dispõe o artigo 8º do anexo 17 do regulamento. O fato de a Ascente disponibilizar o meio físico para comunicação por meio de contrato de locação
em nada altera o fato gerador do imposto. As convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes, conforme prevê o artigo 123 do CTN. Assim, não pode a assente fatiar parte do serviço de telecomunicações prestado, de forma a excluir da tributação os pagamentos recebidos a título de manutenção. Destaca-se que o serviço de manutenção da rede é atividade inerente ao serviço de telecomunicações, permitindo a sua viabilização. No contrato de manutenção, encontram-se previstas a manutenção preventiva e a corretiva, além do monitoramento constante da rede de fibra ótica. A manutenção do meio físico é essencial, visto que o serviço de telecomunicações envolve a disponibilização da rede de fibras óticas em perfeita condição de uso, de forma continuada, e não apenas a sua efetiva utilização. O consumidor final deve dispor da permanente acessibilidade à rede mundial de dados, portanto, a manutenção da rede integra o serviço de telecomunicações. Em síntese, a prestação de serviço de comunicação ocorre ainda que o usuário final não efetive qualquer comunicação, bastando que lhe sejam disponibilizadas as condições materiais que viabilizem a comunicação. Constata-se que a cessão de uso de fibras óticas apagadas em condição operacional constitui-se na disponibilização das condições materiais de forma continuada que possibilitam ao consumidor usuário final efetivar a comunicação. Portanto, entendo procedente a acusação. Saliento que a matéria não é nova nesse tribunal, tendo a colenda da Câmara Superior realizado diversos julgamentos relativos ao mesmo tema, decidindo favoravelmente a tese fazendária. Eu menciono 4 processos julgados, que receberam todos eles decisão favorável à tese fazendária, e reproduzo excertos do voto proferido pelo relator, Dr. Alberto Podgaec, no julgamento referente ao auto de infração 4.050.325, que sintetiza bem essa questão. Portanto, esse é o meu entendimento, e com relação às questões subsidiárias, acompanho o voto do ilustre relator. Assim, diante do exposto, conheço também no recurso ordinário, desprovendo para manter integralmente o auto de infração. É o meu voto vista. Obrigado, doutor Silag. Abro a palavra, então, a todos os integrantes da Câmara para debate. Eu acho que é uma questão bem parecida com a do caso anterior, que eu apresentei voto. Eu fiquei com uma dúvida só com relação à decadência e tudo, porque nesse caso nem da nota fiscal foi emitida, né? Mas eu acho que, como no mérito eu lhe acompanho, o resultado final daria na mesma. Nesse caso, para essas operações em específico, evidentemente não, por entender que sequer seria tributado pelo ICMS, né? O conceito de apuração como um todo, eu obtive através de outras operações em que, obviamente, ela presta serviço de telecomunicação e paga o ICMS sobre essas operações. Foi nesse sentido. Eu vi que tem, inclusive, comprovantes de pagamento juntados, né? Sim. Perfeito. Eu vou, como a questão do mérito eu já havia manifestado, e eu vou acompanhar, então, o voto do Dr. Ítalo. Pergunto se alguém tem mais alguma manifestação ou se posso encerrar os debates. Então, não havendo mais manifestações, eu encerro os debates. Eu só estou registrando o meu voto. Desculpa, doutor Silager, a gente fica na guarda, então. Pronto, obrigado. O
voto foi registrado. Acho que precisa só agora o Ítalo confirmar o voto original dele. Confirmado, presidente. Então, feito todos os registros e não havendo mais manifestações, eu encerro os debates e verifico o quórum de votação. Todos confirmaram presença, eu inicio votação. Todos votaram, eu encerro a votação. Então, por voto qualificado, venceu o voto do Dr. Ítalo no sentido de conhecer e prover o recurso ordinário e conhecer e não prover o recurso de ofício. Eu vou só fazer os registros aqui. Bom, registrado o voto vencedor, eu agradeço a doutora Pamela pela presença no dia de hoje e desejo um bom dia. Obrigada a todos, um bom dia. E Uma assim ótima sessão. Obrigado. E assim nós encerramos o julgamento do caso Ascente Data Center de Telecomunicações S.A. Não havendo mais pedidos de sustentação oral e preferência, vamos voltar para a ordem da pauta. Vamos para o primeiro item da pauta, que é do autuado Polimark Embalagens Limitada, auto infração 4065773, recurso misto de relatoria do Dr. Silag, a quem eu passo a palavra para a leitura do voto. Trata-se de um recurso misto. O auto de infração tem 4 acusações, porém 2 delas já tiveram o recolhimento integral certificado, os itens 1 e 4, portanto, permanecem em julgamento os itens 2 e 3. Item 2 trata da falta de escrituração de documentos fiscais de entrada, e o item 3, da falta de pagamento pela diferença apurada em relação à omissão das saídas pelo método do levantamento fiscal. Indo primeiro ao recurso ordinário, constata-se que o contribuinte reconhece o cometimento das condutas infracionais apontadas nos itens 2 e 3, na medida em que ele não controverte as acusações, ou seja, ele acaba reconhecendo tacitamente o cometimento das acusações dos itens 2 e 3, apenas insurgindo quanto à presença de algumas das notas fiscais entre as exigências. A decisão recorrida de primeira instância já havia afastado 7 notas fiscais dos itens 2 e 3, uma vez que havia reconhecido que o contribuinte havia comprovado documentalmente, conforme exige o artigo 453 do regulamento, a efetiva recusa dos destinatários e no recebimento das mercadorias e o seu recebimento pelo estabelecimento da autuada. Então, foi reconhecido pelo julgador tributário que o processo de retorno das mercadorias se deu com a emissão dos documentos fiscais conforme prevê a legislação. Decorrência das diligências feitas ao agente fiscal, ele não contestou a veracidade desses documentos, apenas declarou que esses documentos haviam sido apresentados após a ação fiscal. Portanto, examinando a documentação, eu concordo com o partilho do entendimento da decisão recorrida, inclusive acolhida também pela representação fiscal,
Então, nesse sentido, eu nego o provimento ao recurso de ofício. E o recurso ordinário tem como pedido apenas, tão somente, a exclusão da nota fiscal número 4.351, que já havia sido excluída do item 2, também do item 3. E, com relação a essa nota fiscal, com relação a essa nota fiscal, quer dizer, também em atendimento à diligência, o agente fiscal também alegou apenas, declarou apenas que ela havia sido, só um instante, que ela havia sido escriturada após a ação fiscal, porém o que se verifica, examinando os autos, é que, examinando-se a data da notificação e da escrita fiscal, verifica-se que a nota fiscal 4.351 foi escriturada após a emissão do documento fiscal, mas quando da entrega da mercadoria. E anteriormente ao início dos trabalhos fiscais, que culminaram com a lavratura desse auto. Portanto, eu entendo também pertinente a exclusão dessa nota fiscal do item 3. Então, nesse sentido, eu acompanho a decisão recorrida apenas excluindo também a nota fiscal 4.351 das exigências do item 3. Então, eu nego o provimento ao recurso de ofício e concedo parcial provimento ao recurso ordinário, excluindo das exigências fiscais do item 3 a nota fiscal 4.351, cuja cópia se encontra às folhas 22. É como voto. Obrigado, doutor Silag. Abro a palavra aos integrantes da Câmara para debates. Peço a todos só que o doutor Silag faça o registro do voto para a gente poder ler e tirar qualquer dúvida. Senhor presidente, estou vendo que aqui consta apenas como recurso de ofício. Deve ser algum problema de sistema, né? Esse problema de sistema, ele decorre desde uma outra distribuição, se eu não me engano. Porque o recurso ordinário do contribuinte originalmente foi admitido pelo sistema como se fosse contra razões de recurso de ofício. É verdade. Esse processo foi convertido em diligência na época para se fazer a admissibilidade desse recurso ordinário e imaginava-se que esse problema de sistema estaria solucionado. Pelo visto, não. E o estranho é que aqui na pauta aparece recurso misto, ou seja, na teoria teriam os dois recursos sob julgamento, mas na hora de colocar o resultado só aparece o de ofício, né, doutor Silag? Exatamente. Será que a gente pode? Eu imagino que... Eu também não sei... Eu posso inserir um despacho manual. Exato, eu acho que é o melhor, porque senão eu já vi processos semelhantes que de repente, o contribuinte poderá entrar com uma retificação de julgado, né, para que
Mas aí acho que já se pode abreviar a solução que vai ser dada futuramente, né? Até porque já foi convertido em diligência para isso, né? Exato. E assim, do ponto de vista de intimação a quem interessa, o próprio não provimento do recurso de ofício já abre prazo para representação fiscal, caso o Não vai provimento ter tanto parcial prejuízo. não vai ter prejuízo, pelo menos do ponto de vista de intimação, né? Só não sei como ficará do ponto de vista de concretização do resultado, né? Eu vou inserir vamos só finalizar o julgamento, aí eu vou inserir um despacho manual aqui. Bom, o voto do Dr. Silag está registrado, em que pese só ter o recurso de ofício para colocar o resultado, no corpo do texto está bem explicado e julgado o recurso ordinário também. Questiono se alguém tem alguma manifestação. Eu adianto que eu vou acompanhar o Dr. Silag. Então, não havendo manifestações, eu encerro os debates e verifico o quórum de votação. Todos confirmaram presença. Inicio votação. Todos votaram. Eu encerro votação. Então, por unanimidade, foi acompanhado o voto do Dr. Silag, no sentido de conhecer e não prover o recurso de ofício, e conhecer e dar parcial provimento ao recurso ordinário. Vou inserir rapidinho aqui o despacho manual, que depois eu faço a leitura. Eu incluí um despacho aqui simples, só para salientar o resultado de julgamento, no seguinte sentido: em que pese estarmos diante de julgamento de recurso misto, como consta na pauta de julgamentos, ou seja, de julgamento tanto do recurso de ofício quanto do recurso ordinário, o sistema só disponibilizou o recurso de ofício para o doutor relator inserir o resultado de julgamento. Tendo em vista que o desenrolar processual não deixa dúvidas acerca do julgamento de ambos os recursos nessa sessão,
inclua o presente despacho para salientar o resultado do presente julgamento, devendo as partes serem intimadas deste. Aí eu repetia o dispositivo do voto do Dr. Silag, que é: diante de todo exposto, conheço e desprojejo o recurso de ofício e conheço e concedo parcial provimento ao recurso ordinário para excluir as exigências fiscais do item 3 do auto, a nota fiscal 4351, folhas 22. Eu acho que esse é o despacho que eu inseri. Acredito que seja suficiente para evitar qualquer prejuízo. Então, desta forma, eu encerro o julgamento do caso Polimark Embalagens Limitada. Vamos para o próximo processo da pauta, do autuado Boi Puro Alimentos Limitada, auto de infração 4132693. É um recurso ordinário de relatoria da doutora Heloísa, a quem eu passo a palavra para a leitura do voto. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de auto de infração composto por 8 acusações: falta de emissão de notas fiscais, relativo ao retorno simbólico de mercadorias, falta de escrituração de conhecimento de transporte, falta de escrituração de notas fiscais relativas à entrada de mercadoria no estabelecimento, de escrituração de notas fiscais relativas à saída de mercadoria no estabelecimento, e também algumas infrações relativas à entrega de dias, falta de entrega de 4 dias, e a última acusação de elaborar e entregar dias com informações divergentes das constantes no SPED fiscal do período. O recurso do contribuinte não traz nenhuma insurgência a respeito do mérito das acusações, há apenas uma alegação preliminar de nulidade. Então, a alegação do contribuinte é de que o lançamento padeceria de vício de nulidade em razão da ausência de expedição de ordem de serviço fiscal que inaugurou a fase de fiscalização. No entanto, entendo que esse argumento não merece prosperar, já que consta da manifestação fiscal que a ordem de serviço fiscal foi emitida e que ao contribuinte foi dada ciência de sua existência. Ademais, o artigo 142 do CTN e 34 da Lei 3457 de 2009 não estabelecem como requisito do auto de infração a juntada da cópia da OSF, de forma que não se pode considerar como causa de nulidade do lançamento a mera ausência desse documento nos autos do processo administrativo. O segundo pedido do contribuinte diz respeito à relevação ou redução da multa nos termos do artigo 527-A do regulamento. Muito embora não haja efetivamente cobrança de imposto no presente lançamento, eu entendo que nos autos não há provas de que a autuada tenha agido com dolo, fraude ou simulação, porém, ela não demonstrou, não trouxe aos autos informações relativas ao seu porte econômico e a possível reincidência infracional que permitiriam realizar a dosimetria na requerida redução da multa. Então, nesse sentido, também não dou provimento ao pedido do contribuinte. E a última argumentação diz respeito à aplicação do limite estipulado no caput do artigo 85A da Lei 6374. O contribuinte alega que tal limite deveria ser aplicado ao auto de infração como um todo, não a cada um dos itens nele especificados. E eu ressalto que, conforme delineado no parecer da representação fiscal, o limite em questão deve ser observado em relação a cada infração cometida, nos termos do parágrafo 3º do artigo 85A, e não relativamente ao auto de infração como um todo, como pretende o contribuinte ver prosperar. E, além disso, eu destaco que cada uma das condutas infracionais está devidamente caracterizada, atestando-se a ocorrência do fato gerador, as circunstâncias em que ocorreram, de modo que não vejo qualquer equívoco na segmentação feita pelo autor do feito em 8 itens no presente lançamento. Ante exposto, conheço o presente recurso ordinário para lhe negar provimento. Esse é o voto, senhor presidente. Obrigado, doutora Heloísa. Abro a palavra aos demais integrantes da Câmara para debates. Não há nenhuma manifestação. Eu peço só um minuto. Estou avaliando a eventual concessão da redução. Eu fiz uma pesquisa da redução das multas. Eu fiz uma pesquisa e vi que o contribuinte só tem esse auto de infração, Que pese a reincidência está aqui mesmo nesse próprio auto, já mostra a reincidência, que são vários itens da mesma infração.
mas de fato não tem o contrato social nem qualquer outro documento que nos demonstre o porte econômico e que possibilitasse a gente ver essa dosimetria aí de eventual redução. Eu peço um minutinho aqui só para eu tirar umas dúvidas e já volto com os debates. Presente caso, eu vou acompanhar a doutora Heloísa com relação à redução, porque além do contribuinte não ter alegado cada um dos elementos objetivos e subjetivos para a concessão da redução, não há nos autos elementos que possibilitem a gente fazer isso. Então, nesse caso, eu vou acompanhar a doutora Heloísa para não conceder a redução do 527A. Questiono se alguém tem alguma manifestação, eu posso encerrar os debates. Então, não havendo mais manifestações, já estando o voto registrado, eu encerro o debate e verifico o quórum de votação. Todos confirmaram presença, eu inicio votação. Todos votaram, eu encerro a votação. Então, o voto da doutora Heloísa foi acompanhado da unanimidade, no sentido de conhecer o recurso ordinário e negar provimento. Com isso, nós encerramos o julgamento do caso Boi Puro Alimentos Limitado. E com o julgamento desse processo, nós terminamos o julgamento de todos os processos da pauta de hoje, razão pela qual eu encerro aqui no sistema a sessão de julgamento para que seja gerada a ata. A ata de julgamento já foi gerada, então agradeço a todos a presença no dia de hoje e encerro a sessão de julgamento do dia 31 de março de 2022 da 6ª Câmara Julgadora do TIT, solicitando ao Jailson o encerramento da gravação.